Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso programa de atualização em ecocardiografia da Ecope Treinamed, onde iremos abordar hoje um tema muito importante, a comunicação interatrial. Importante tanto para cardiologistas pediátricos como para cardiologistas clínicos e principalmente ecocardiografistas que realizam exames em adultos e em crianças. A comunicação interatrial apresenta alta prevalência, tanto na população pediátrica como na população adulta, principalmente porque ela costuma ser oligossintomática, então ela demora muito para se fazer o diagnóstico. E geralmente, quando o diagnóstico é realizado, ela já está apresentando algum sinal de sobrecarga de câmaras, principalmente de câmaras direitas. Para tal, então, nós vamos começar com a nossa parte da clínica e vamos convidar a professora Mariana Carvalho, que é professora da nossa Escola de Ecografia de Pernambuco, na parte de cardiopatias congênitas, na qual ela irá abordar aspectos clínicos, classificação, aspectos fisiopatológicos e terapêuticos da comunicação interatrial. E a seguir, o professor Dejair Brindero Filho irá abordar os aspectos ecocardiográficos da comunicação interatrial, como realizar o diagnóstico e como diferenciar os diferentes tipos desta patologia. Então, espero que apreciem essa atualização em ecocardiografia e comunico que amanhã, quinta-feira, estaremos os três ao vivo, aqui no mesmo horário, para responder as perguntas que possam ser realizadas com relação a esta live e fazer uma pequena discussão com relação ao tema comunicação interatrial. Boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação interatrial, como o professor Castilho falou há pouco. E assim, a escolha do tema ela não foi ao acaso. Nós escolhemos a comunicação interatrial por ser uma cardiopatia congênita que é observado tanto na infância quanto na vida adulta. E nós optamos por falar sobre cardiopatia congênita nessa semana, porque sexta-feira, dia 12 de junho, é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. E assim, eu queria chamar a atenção para os números que nós temos no mundo e no Brasil, que os números não são pouco expressivos. Ao ano, no mundo, nascem cerca de 130 milhões de crianças com cardiopatias congênitas, e no Brasil, anualmente, são 30 mil crianças. Então, de fato, os números são bem expressivos e fica aí a reflexão, tá? Então, vamos começar falando sobre a comunicação interatrial propriamente dita, que corresponde de 7 a 10% de todas as cardiopatias congênitas. Quando passa pela infância sem diagnóstico e chega na vida adulta e passa então a ter o diagnóstico, ou seja, um diagnóstico recente, ele ocupa uma cifra maior de 20 a 40%. Tem uma estimativa de 1 a 2 em cada 1.500 nascidos vivos, com discreta predileção pelo sexo feminino. Quase metade vai se fechar espontaneamente até 2 anos de idade, por isso que a gente tenta, na medida do possível, ganhar tempo, né, não operar essas crianças tão precocemente. E elas podem ocorrer isoladamente, que é quando fica nessa faixa de 10% de cardiopatia congênita, mas elas podem vir em associação com outras cardiopatias. E aí a gente sai desses 10% e vai para a faixa de 40% a 50% quando a gente pensa em associações. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação da CIA, começando pelo forame oval patente, que isoladamente ele não é considerado uma doença, ele é uma estrutura necessária para o funcionamento da circulação fetal, mas a partir do momento em que a criança nasce, que o pulmão ele entra na circulação propriamente dito, a gente tem um aumento do retorno venoso para o átrio esquerdo, com o aumento da pressão, e aí nós teremos as duas lâminas da fossa oval, indo de encontro uma outra, né, à esquerda, ela parte então pelo aumento da pressão ao encontro da direita, e elas passam a formar uma única membrana e o septo torna-se íntegro. Ocorre que de 20% a 34% da população geral, esse colavamento não acontece, mantém-se essa comunicação, mas o que diferencia ela, por exemplo, da CIA Austin II, é que no forame oval patente não existe deficiência anatômica, tá? Ele é um espaço entre as duas lâminas da fossa oval. Só frisando, isoladamente, forame oval patente não é considerado cardiopatia.
As cardiopatias agora que a gente vai falar propriamente dito, né, todas são cardiopatias, então começando pela CIA ósteo secundo, que é aquela em que ocupa a região central do septo interatrial. De longe ela é a mais prevalente e de todas as CIAs ela ocupa aproximadamente a incidência de 80%. Geralmente ela não é redonda, ela é ovaloide, tá? Então a gente consegue pegar inclusive diâmetros distintos em janelas ecocardiográficas distintas. Então a CIA ósteo secundo, CIA que ocupa a porção central do septo interatrial, é a mais prevalente assim, disparada. Temos também a CIA ósteo primum, que é aquela que ocupa a porção inferior do septo interatrial, que é o septum primum. É aquela CIA que ela vai exatamente até o nível das válvulas atrioventriculares. Ela ocupa uma incidência de aproximadamente 15%, é a segunda CIA mais comum, e habitualmente ela faz parte do defeito do septo atrioventricular ou defeito dos coxins endocárdicos. Então, CIA ósteo primum, porção inferior do septo interatrial. Temos também a CIA seio venoso, que é aquela que faz correlação com a drenagem das cavas no átrio direito. Então, habitualmente, ela não vem só, ela em sua grande maioria está associada à drenagem anômala de veias pulmonares, sejam drenagens totais ou parciais, e a gente vai chamar de seio venoso superior, quando essa CIA é na desembocadura da cava superior no átrio direito, assim como a gente vai chamar de inferior, quando essa CIA está na desembocadura da cava inferior no átrio direito. Essa CIA seio venoso inferior, quando vem associada a outras situações, como, por exemplo, a drenagem anômala das veias pulmonares direitas, a hipoplasia do pulmão direito e, por conseguinte, a gente tem um coração mais destro posicionado, e aí a esse conjunto nós chamamos de síndrome de cimitarra. Temos ainda a CIA tipo seio coronário, só lembrando que o seio coronário é aquela estrutura que faz a drenagem venosa do coração e que ela desemboca no átrio direito. Ocasionalmente, nós podemos ter uma deficiência ou ausência do teto desse seio coronário no átrio esquerdo, e aí vai permitir a comunicação de fluxo entre o átrio esquerdo e o átrio direito, e aí nós teremos então a CIA do tipo seio coronário. Então, são basicamente esses 5 tipos, que é a CIA ósteo secundo na porção central, a CIA ósteo primum, comumente associada aos defeitos do canal AV, a seio venoso, que quando associada à topografia da cava superior é seio venoso superior, e quando é correlacionada com a drenagem da cava inferior é seio venoso inferior, e nós temos ainda a CIA do tipo seio coronário. Do ponto de vista fisiopatologia, a gente parte de um pressuposto que nós temos shunt esquerda-direita. E à medida que nós temos shunt da esquerda para a direita, então tá aqui, a gente tem o átrio direito, a comunicação interatrial, e a gente tem a percepção desse fluxo vindo da esquerda para a direita. Nós temos então sobrecarga de volume das cavidades direitas, que à medida que evolui, que a gente não reduz esse shunt, nós teremos aumento das cavidades direitas, e como, digamos, porção final dessa cadeia fisiopatológica, nós teremos então o hiperfluxo pulmonar. De qualquer maneira, a repercussão hemodinâmica ela vai estar bem diretamente relacionada ao tamanho do defeito, então é muito difícil você ter pequenas CIAs com muita repercussão. Tem também relação com a resistência vascular pulmonar, em que pacientes com aumento da resistência vascular pulmonar exercem uma influência em reduzir o fluxo. Ora, se ele é uma resistência ao fluxo que está indo para o pulmão, esse paciente progressivamente, à medida que essa resistência vascular aumenta, terá menor sinais de hiperfluxo. E nós temos ainda a complacência relativa dos ventrículos, sendo a ela atribuída a principal das causas de repercussão hemodinâmica. Em condições naturais, o ventrículo maduro, tá? O ventrículo direito, ele tem maior capacidade de se distender, ele é mais complacente do que o ventrículo esquerdo. Então, no que ele se distende, no que ele se dilata, então favorece o fluxo ir da esquerda para a direita, uma vez que nós não temos gradiente importante entre os dois átrios. E isso justifica, por exemplo, por que uma criança pequena não tem tanta repercussão de CIA. À medida que essa criança nasce e ela ainda leva consigo um certo tempo com uma resistência vascular um pouco mais aumentada, né, em detrimento da sua fisiopatologia da circulação fetal. E aí,
somado a uma resistência vascular mais aumentada, e a um ventrículo direito, que quando nasce ele é pouco complacente, a complacência dele se assemelha à do ventrículo esquerdo, então nós teremos pouco shunt esquerda-direita e, consequentemente, poucos sinais. E aí, diante disso tudo, a gente pode, então, classificar a CIA como uma cardiopatia acianogênica, porque nós temos fluxo esquerda-direita, de hiperfluxo, em virtude do fluxo pulmonar aumentado. A evolução natural, as pequenas, elas vão se fechar de maneira espontânea, mas as moderadas ou grandes, habitualmente, elas não se fecham. Mas, em contrapartida, não dão sintomas tão precoces. Elas podem demorar a dar sintomas e, habitualmente, quando dão sintomas, são geralmente quando a gente já tem, assim, dilatação, aumento das cavidades direitas, e à medida que essas cavidades vão aumentando, esses pacientes evoluem, então, com arritmia, de maneira que quase 40% dos adultos com CIAs não tratadas têm fibrilação ou flutter, fibrilação atrial ou flutter. Os pacientes que não tiveram suas CIAs tratadas, eles podem ter por complicações a embolia paradoxal e os AVCs, e eles ainda podem evoluir com hipertensão arterial pulmonar, evoluindo então para a síndrome de Eisenmenger. Eu só queria reforçar que isso daqui é incomum, principalmente na infância. Isso daqui ela faz parte, geralmente, quando a gente vê na infância, dos pacientes que têm defeito de septo atrioventricular, em especial os pacientes com síndrome de Down. Mas de maneira de evolução natural, HP propriamente dito, a gente vai encontrar principalmente a partir da 6ª década de vida como história de evolução natural. O quadro clínico nas crianças ele pode passar despercebido, então ele é assintomático ou pouco sintomático, e quando vem a dar sintomas, aquelas CIAs muito grandes, com muita repercussão, seria taquipneia, fadiga, dificuldade em ganhar peso, sinais clínicos de insuficiência cardíaca. Então, a gente habitualmente passa a infância sem sintomas, mas em contrapartida, entre 30 e 40 anos é que a gente começa a ter mais comumente sintomas, e aí sim mais em decorrência tanto da taquiarritmia quanto dos pacientes que evoluem com hipertensão pulmonar. Mas acredita-se que os pacientes não tratados até a 6ª década de vida, todos serão sintomáticos, e mais comumente palpitação, fadiga e dispneia. Do ponto de vista do exame físico, ele pode ser um exame físico bastante pobre, em que os pulsos eles são normais, é um paciente acianótico, mas quando você tem repercussão, você passa a ter um desdobramento fixo da segunda bulha, e a gente pode ter um sopro sistólico em borda external esquerdo. Esse sopro sistólico em borda external esquerdo não é da CIA, lembrando que o que faz sopro é gradiente, né, diferença de pressão. Se você tem os dois átrios com pressões muito similares, você não vai ter sopro propriamente dito do septo interatrial. O sopro que a gente tem a percepção nos quadros de CIA com repercussão seriam esses sopros ejetivos de borda external esquerdo, em que você tem um hiperfluxo passando por uma válvula pulmonar em tese normal, e aí você tem mais fluxo do que o natural, fazendo com que a gente tenha uma estenose pulmonar relativa, e a gente ainda tem dilatação do tronco da pulmonar, piorando esse gradiente. Então, esses pacientes, eles podem sim soprar, mas eu só queria reforçar a ideia de que o sopro não é da CIA, mas sim dos sinais e sintomas decorrentes do hiperfluxo na válvula pulmonar. Raio-X de tórax ele pode ser inocente, mas quando ele vem alterado, ele vem com aumento de cavidades direitas. Lembrando que o ventrículo direito ele é mais facilmente visto no perfil. E quando a gente visualiza esses raios-X em AP, a gente tem um aumento do arco pulmonar, justamente por dilatação secundária ao hiperfluxo, e nós temos ainda aumento da trama arterial pulmonar, que é essa trama que a gente tem uma percepção dela mais bem formada até a periferia, e um hilo também que acaba chamando mais atenção. Aqui nós temos um outro raio-X, que também é de um paciente com CIA, um pouco mais evidente aqui os sinais de hiperfluxo. Eu queria novamente chamar a atenção para o aumento do arco médio. Temos como particularidade o raio-X da CIA venoso inferior quando associado com a drenagem anômala de veias pulmonares. Porque o que acontece? Nós temos uma drenagem das veias pulmonares direitas para um vaso comum, uma veia coletora comum, que por sua vez vai desaguar na cava inferior. A gente tem essa percepção bem bacana aqui com essa angiografia, mas que do ponto de vista raio-X ele vai formar essa imagem côncava. E a gente visualiza ainda que esse coração ele está um pouco mais posicionado para a direita,
do que para a esquerda. Então, a gente tem que suspeitar que esses pacientes têm a síndrome de cimitarra, que seria a associação da CIA seio venoso inferior com a drenagem anômala das veias pulmonares direitas, com hipoplasia do pulmão direito ou de parte do pulmão direito, e esse coração que pode estar mal posicionado. Só para ilustrar a síndrome de cimitarra, é porque quem deu o nome acha que essa concavidade aqui lembra a essa espada turca, né, chamada de cimitarra. Do ponto de vista de eletro, ele pode ser normal, mas quando esse eletro vem alterado, ele vem geralmente traduzindo a sobrecarga de cavidades direitas. Então, a gente pode ter um aumento da onda P, mostrando um átrio direito aumentado. Nós podemos ter um desvio do eixo para a direita, que a gente vai ter uma tradução com o AVF tendendo a positivo. E nós podemos ter ainda padrão de bloqueio de ramo direito e teremos também sinais de hipertrofia de ventrículo direito. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, que o professor Jair já vai mostrar para vocês a parte de eco, mas eu queria só reforçar aqui, porque ele entra também na avaliação de repercussão hemodinâmica, é o cálculo do QPQS. O QPQS ele é a tradução em que QP mostra o fluxo pulmonar e QS mostra o fluxo sistêmico. Como é que a gente calcula fluxo? O fluxo ele é uma medida em ml, então eu preciso de duas medidas para eu poder chegar nessa fórmula de volume. A primeira seria, tanto para QP quanto para QS, a gente vai pegar as mesmas medidas, porém cada um no seu leito, em que o fluxo a gente vai sempre pegar o diâmetro da via de saída e o VTI desse determinado vaso. Então, para eu calcular o QP, fluxo pulmonar, diâmetro da via de saída do VD e VTI da pulmonar. Então, quando a própria máquina já calcula isso daqui, tá certo? A gente vai então achar uma medida em ml, que é de fluxo. Então, eu vou saber quanto passa de fluxo pela minha via de saída, fluxo pulmonar. E vou calcular da mesma maneira, através da via de saída e do VTI, o fluxo sistêmico. A diferença é que no QP eu vou usar a mesma janela, então eu tenho o parasternal eixo curto, e para o cálculo do QS, né, do fluxo sistêmico, eu vou utilizar o diâmetro da via de saída do VE, lá no parasternal eixo longo, tá aqui, e o VTI da minha via de saída, lá no apical 5 câmaras, tá? E aí a gente pode traçar uma comparação do fluxo pulmonar com o fluxo sistêmico, para saber a magnitude de quanto a mais vai para o fluxo do leito pulmonar do que para o do leito sistêmico. Então, habitualmente menor do que 1, fala até a favor de inversão de shunt. Então, é por isso que os pacientes com estenose pulmonar, com cardiopatias de hipofluxo, não adianta a gente calcular, porque obviamente ele vai dar reduzido, traduz-se como normal, de 0,9 a 1,1, e a gente diz que a gente tem sinais de hiperfluxo discreto quando está entre 1,1 e 1,5, moderado de 1,5 a 2 e maior do que 2 é um shunt importante. Eu só queria chamar a atenção que o cálculo do QPQS isoladamente ele não deve te retratar repercussão hemodinâmica. A gente está falando de uma medida que vai ser elevada ao quadrado, como por exemplo a via de saída. Às vezes a janela não é boa, a gente não consegue abrir tão bem. Então tem que tomar cuidado, por qualquer medida, a mais ou a menos, você vai superestimar o seu QPQS ao quadrado ou você vai subestimar muito. Então eu chamo a atenção para que a gente tenha bom senso ao empregar o cálculo do QPQS e vá atrás de outros sinais de repercussão, como por exemplo o aumento de cavidades direitas, o tamanho da própria CIA, e sempre estar de olho no paciente, se tem sinais clínicos, raio-x, eletro, sempre avaliar o paciente como um todo. Então, quando intervir? A criança ela vai ser assintomática em sua grande maioria. E aí fica a dúvida, em que momento a gente vai intervir? Bom, 50% das CIAs fecham até 2 anos. Então, é muito pouco provável que você vá fechar uma CIA de uma criança ainda no período de lactente jovem. E aí a gente vai acompanhar esse paciente, a gente vai fazer segmento ambulatorial, segmento ecocardiográfico. E à medida que a gente passa a ter repercussão, o aumento das cavidades direitas, uma CIA maior do que 5 milímetros, sem sinais de fechamento espontâneo, ou seja, um QPQS aumentado, com aumento de cavidades direitas, um raio-x alterado, um eletro já alterado, aí sim você pode partir para pensar numa intervenção para essa criança. Mas de maneira geral, independente da faixa etária, o que a gente leva de critério para indicar tratamento da CIA
seria sobrecarga de volume direito, que pode se traduzir como embolia paradoxal, como uma cianose intermitente, como sinais clínicos de CC, como alteração de raio-x e eletro, como alterações de hiperfluxo, sinais de hiperfluxo no eco, em que a gente avalia, por exemplo, o QPQS, em que habitualmente o QPQS maior do que 1,5 para 1 fala a favor de um fluxo pulmonar aumentando, reforçando para vocês que isoladamente o QPQS não deve ser usado como critério, mas sim o conjunto da obra. Forame oval. Aquele forame oval, ainda que o QPQS normal, o paciente está ótimo, mas ele começou a evoluir com embolia sem explicação, AVC criptogênico, e a única coisa que você tem em mãos de dado positivo é um forame oval. Esse paciente também tem indicação de intervir. E outra indicação seriam os pacientes em que você faz o eco, identifica a CIA e percebe que esse paciente, além da CIA, tem uma regurgitação mitral moderada. Cuidado! Se ela já é moderada em vigência de CIA, essa medida ela está subestimada. Porque o que acontece? Num paciente com regurgitação mitral, você espera que essa regurgitação mitral leve a aumento desse átrio esquerdo, que é um dos parâmetros que a gente utiliza para avaliação, e aí você tem uma CIA dando vazão a esse fluxo, né, minimizando o fluxo, o volume que está dentro do átrio esquerdo e minimizando também o fluxo através da válvula. Então, regurgitação mitral moderada no paciente com CIA, com certeza ela está subestimada. Então, na hora que você tira essa CIA, essa regurgitação, ela no mínimo vai aí para moderada a importante. E aqui eu só queria novamente reforçar, o professor Jair vai falar sobre eco, mas de uma maneira geral, QPQS abaixo de 1,5 para 1, com pacientes assintomáticos, com raio-x normal, com eletro normal, não tem indicação de intervir. Em contrapartida, aquele paciente com QPQS já alterado, né, maior do que 1,5 para 1, aí você vai avaliar as outras coisas. O paciente tem QPQS alterado, mas isoladamente você não vai indicar tratamento só pelo QPQS. Aí você vai ver, tem sopro ao exame, tem sopro de regurgitação tricúspide, tem aumento de cavidades direitas, o diâmetro do defeito do eco ele é grande, ele tem alteração radiológica. Se porventura esse paciente com QPQS alterado tiver qualquer outro indicativo de sobrecarga de cavidades direitas ou sinais de hiperfluxo, esse paciente tem indicação de intervir. Agora eu vou deixar vocês com o professor Jair, que vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico ecocardiográfico e também sobre o tratamento cirúrgico e intervencionista. Obrigada, pessoal. Se cuidem na medida do possível. Fiquem em casa. Sucedendo à excelente apresentação da doutora Mariana, vamos ver como a cardiografia pode complementar os parâmetros clínicos e fisiopatológicos das comunicações interatriais. Então, o eco transtorácico e, quando necessário, o eco transesofágico permite identificar a localização e tamanho dos 5 tipos de defeitos, como está assinalado na figura. Com o eco, verificamos a dimensão e função do ventrículo direito, secundária à sobrecarga de volume, a avaliação do shunt pelo cálculo do QPQS e a presença de hipertensão pulmonar, que, como veremos, pode ser um fator limitante para o manuseio da doença. Então, quando a gente encontra uma dilatação por sobrecarga de volume, ou seja, um VD dilatado com o movimento paradoxal do septo interventricular, na ausência de regurgitação pulmonar tricúspide, a primeira suspeita diagnóstica é a comunicação interatrial. Em crianças, o eco transtorácico permite um diagnóstico preciso na maioria das vezes. Para o diagnóstico, especialmente em adultos, como também para o manuseio da CIA, a realização do eco transesofágico é fundamental. Com o eco transtorácico, vamos identificar a localização, o tamanho e o tipo do defeito, utilizando todas as vias de acesso, especialmente a visão subcostal. Com o Doppler pulsátil, calculamos o QPQS e com o mapeamento de fluxo em cores, a direção do shunt. A função do VD, bem como a pressão arterial pulmonar, deve ser sempre estimada e, como veremos, tem importância no prognóstico e no tipo de abordagem do defeito. Para o diagnóstico adequado, especialmente em adultos ou crianças maiores, a realização do eco transesofágico é fundamental. Assim, quando a qualidade da imagem é limitada,
quando as câmaras direitas estão dilatadas ou o QPQS alterado e não se identifica o defeito, ou ainda, para a seleção do tratamento percutâneo ou cirúrgico, a realização do eco transesofágico é indispensável. Aqui estão assinaladas as principais complicações das comunicações interarteriais. Lembrando que hipertensão pulmonar grave não é a ocorrência usual na CIA osteosecundo, mas, por outro lado, a embolia paradoxal geralmente só ocorre nesse tipo de condição, ou seja, na CIA tipo osteosecundo. Agora, vamos analisar cada tipo de CIA. Inicialmente, gostaria de salientar, como já dito pela doutora Mariana, que cerca de 50% das CIAs do tipo osteosecundo fecham espontaneamente até os 2 anos de idade. Outro aspecto que gostaria de comentar é que nos bebês, como neste exemplo, o shunt esquerdo-direita só ocorre quando cai a resistência pulmonar. Assim, não é incomum a presença de cianose em recém-nascidos quando há persistência do padrão fetal. No outro extremo, no adulto em fase avançada da doença, a cianose aparece quando se instala a síndrome de Eisenmenger. Nesses casos, a relação do fluxo pulmonar pelo sistêmico, isto é, o QPQS, fica menor que 1. Portanto, a CIA, uma cardiopatia congênita acianótica, pode manifestar cianose nessas duas condições extremas. Essa visão subcostal mostra com nitidez que a CIA osteosecundo é identificada na região central do septo interatrial, onde se encontra a fossa oval. O shunt é de um fluxo contínuo, esquerdo-direita, com acentuação na diástole, sugerindo um VD com boa complacência. Nesse corte, o VD não parece ter uma dilatação importante, e o tamanho do defeito não ultrapassa 1/3 da extensão do septo. Claro que devemos medir o QPQS e outros parâmetros, mas com esses dados já podemos adiantar que se trata de uma CIA com moderada repercussão ou de tamanho moderado. No coração normal, a circulação é em série, portanto a relação do fluxo pulmonar pelo fluxo sistêmico é igual a 1. Então, quando há um shunt esquerda-direita, o QPQS aumenta quanto maior for o desvio de sangue da esquerda para a direita. Além do tamanho do defeito, a complacência entre os ventrículos interfere na medida. Ou seja, uma CIA grande com complacência do VD diminuída pode ter um QPQS menor que uma CIA com boa complacência do VD. O fluxo pulmonar é obtido multiplicando-se a área da via de saída do VD pela integral do fluxo pulmonar, assim como a área da via de saída multiplicada pela integral do fluxo na via de saída do VE nos fornece o fluxo sistêmico. Agora, dividindo um pelo outro, temos então a relação entre os dois fluxos. Nesse caso, o QPQS foi estimado em 2,4, mostrando um shunt esquerda-direita de grau importante. O mapeamento de fluxo em cores é uma modalidade indispensável para identificar a CIA. À esquerda, um corte parasternal transversal com o fluxo da CIA na porção média do septo interatrial e o fluxo da veia cava inferior desaguando no ato direito. À direita, um apical 4 câmaras na posição anatômica, como é visto na cardiologia pediátrica. Vemos o fluxo passando através da CIA na porção média do septo e o fluxo proveniente das veias pulmonares desaguando no ato esquerdo. Aqui, a dinâmica do fluxo também sugere uma boa complacência do ventrículo direito, o ato direito e o ventrículo direito estão mais dilatados e o diâmetro do defeito tem cerca de 50% da extensão do septo interatrial. Trata-se de uma CIA com maior repercussão, mas obviamente é necessário outros parâmetros para complementar o diagnóstico. Aqui temos uma CIA com quase 2,5 centímetros de diâmetro, com grande dilatação do átrio direito. Observem que há um refluxo tricúspide, além de um pequeno desvio de fluxo do átrio direito para o átrio esquerdo, sugerindo algum grau de hipertensão pulmonar. Além da identificação, tamanho e repercussão da CIA, devemos estar atentos para outros detalhes, como assinalados no quadro. Devemos verificar se existe drenagem anômala de via pulmonar, estenose pulmonar, insuficiência tricúspide
hipertensão pulmonar de grau importante ou outros defeitos associados que possam contraindicar o tratamento percutâneo. Este é um exemplo de uma jovem senhora com 32 anos, uma avaliação pré-operatória. Vejam que ela tinha uma grande CIA osteosecundo e um HAP de grau importante. Como vocês viram na fisiopatologia, a CIA, um defeito pré-tricuspídeo, usualmente não cursa com HP importante, especialmente nessa faixa etária. Nesse sentido, foi realizado um eco transesofágico que identificou trombos na árvore pulmonar assinalados na foto. Portanto, além da CIA, a paciente tinha feito tromboembolismo pulmonar, responsável pela HP. Entramos em contato com o colega, avisando do risco cirúrgico. Assim mesmo, a paciente foi operada, mas infelizmente não saiu de bomba. Então devemos ficar alerta quando, numa CIA tipo osteosecundo, a pressão na artéria pulmonar estiver muito aumentada. Nesses casos, sempre devemos investigar se há alguma comorbidade responsável pela hipertensão pulmonar. Aqui vemos uma ampla CIA osteosecundo, bem caracterizada com mapeamento de fluxo em cores, com shunt esquerda e direita, e um discreto refluxo aórtico, como está assinalado. Temos um grande VD, com movimento paradoxal do septo, bem evidenciado no modo M, e também o ato esquerdo aumentado. Notem que a mitral está espessada, com abertura em domo, típico da estenose reumática. Aqui, num corte transverso, foi feita a medida da área do orifício mitral por planimetria, que mostrou uma área de 0,8 cm². Portanto, uma estenose mitral de grau importante. Em conclusão, trata-se de uma CIA associada a uma estenose mitral reumática com HP de grau moderado. Então, qual seria a melhor conduta? Tratamento percutâneo, valvotomia mitral e fechamento da CIA com aplátice ou cirurgia? Deixo a pergunta para vocês opinarem. Neste outro exemplo, uma senhora com 64 anos de idade, com uma ampla CIA osteosecunda. Vejam como o defeito é bem identificado e avaliado com o eco tridimensional. Aqui à esquerda, temos o eco transtorácico com a planimetria do orifício da válvula. E à direita, o eco transesofágico com a visão tridimensional da mitral. Vejam que a área do orifício mitral é estimada em 0,8 cm pelos 2 metros. Portanto, uma estenose mitral de grau importante. O mapeamento de fluxo em cores mostra que o fluxo é bidirecional, com predomínio esquerdo-direita. Mais adiante, vamos ver como tratamos essa condição. Mas nesse caso, qual seria a sua conduta? A CIA ostium primo representa cerca de 15% das comunicações interatriais. Essa cardiopatia congênita está relacionada aos defeitos do coxim endocárdico, como parte do amplo espectro dos defeitos do septo AV, que vai desde o cleft ou fenda mitral isolada ao defeito total do septo AV. Este tipo de CIA tem algumas particularidades anatômicas, como está assinalado no quadro. Mas enfatizamos que neste tipo de defeito, a presença de regurgitação mitral pode ser responsável pelo surgimento de hipertensão pulmonar mais precoce. Assim, no corte paraesternal eixo longo, verificamos que a via de saída é mais longa que a via de entrada do ventrículo esquerdo. No corte paraesternal, identifica-se o cleft ou fenda mitral, assinalada pela seta, responsável pelo refluxo mitral, como vemos com Doppler em cores na imagem à direita. Vejam que o defeito, diferentemente do CIA osteosecundo, é localizado na porção mais inferior do septo. O Doppler em cores confirma o shunt, nesse caso esquerda-direita, através da CIA, e também identifica a regurgitação mitral. No coração normal, o folheto septal da tricúspide tem implantação mais apical, como vemos na imagem à esquerda. Como esse tipo de CIA faz parte do defeito do septo AV, na ausência do septo atrioventricular, a mitral e a tricúspide ficam implantadas no mesmo plano.
Essa é uma característica que salta aos olhos no corte apical 4 câmaras, como visto na imagem à direita. Aqui temos a imagem em movimento. O Doppler em cores corrobora o diagnóstico, mostrando o shunt na porção mais inferior do septo interatrial. O eco transesofágico está indicado quando a janela pelo eco transtorácico tem limitações. Vejam à esquerda que as válvulas estão implantadas no mesmo nível e o defeito está localizado na porção inferior do septo. Esses defeitos não são verdadeiras comunicações interatriais. Eles ocorrem como resultado da ausência parcial ou completa do septo do seio venoso entre a veia cava superior e a veia pulmonar superior direita, como assinalado na figura. Na maioria dos casos, a veia pulmonar superior direita está conectada ao átrio esquerdo, mas drena anormalmente para o átrio direito. Em alguns casos, as veias pulmonares direitas estão conectadas diretamente com a veia cava superior, como mostrado no desenho. Ocasionalmente, os pacientes podem estar levemente insaturados porque o sangue da veia cava superior é capaz de entrar no átrio esquerdo. Com o eco transtorácico, a melhor identificação do defeito é pelo acesso subcostal. A visão de 4 câmeras pode gerar dúvidas, porque é nesse local mais superior do septo que o fluxo proveniente da veia cava superior chega ao átrio direito. O corte subcostal sagital, como vemos à direita, é o ideal. Nele, vemos o fluxo proveniente da veia cava superior e o defeito na junção da veia cava com o átrio direito. Em crianças, esse corte é facilmente obtido e corresponderia ao corte bicaval do eco transesofágico. Em pacientes pediátricos, o corte subcostal sagital mostra com clareza os detalhes do defeito. A seta amarela corresponde à veia pulmonar superior direita e a seta branca corresponde à CIA. Em movimento, é notável o fluxo proveniente da veia pulmonar, assim como o shunt pela CIA. Nos pacientes adultos, o eco transesofágico é um exame de rotina, seja para identificar o defeito, seja especialmente para verificar a drenagem pulmonar. Observem que o defeito não é entre os átrios, mas em uma falha da junção da veia cava superior com o septo interatrial. No clipe à direita, o fluxo laranja identifica a veia pulmonar. O eco transesofágico tridimensional pode detalhar os aspectos anatômicos do defeito com nitidez. Em suma, em crianças, o eco transtorácico geralmente faz o diagnóstico, mas em adultos, o eco transesofágico é imprescindível. Os defeitos do tipo seio venoso inferior são mais raros. Os achados que levam à suspeita de CIA seio venoso inferior estão assinalados no quadro e já foram comentados anteriormente. A diferença é que o defeito ocorre na desembocadura da veia cava inferior e está associado com a drenagem anômala da veia pulmonar inferior direita. Nesse tipo de defeito, pode ocorrer acima da cimitarra, como já foi bem descrito pela Mariana. Aqui temos um raro exemplo com confirmação cirúrgica de um exame realizado pelo amigo Dr. Castilho. Vejam que o defeito não foi identificado com o eco transtorácico. O ETE excluiu um defeito relacionado à veia cava superior, clipe à esquerda, e mostrou a CIA tipo seio venoso com a drenagem anômala da veia pulmonar inferior direita no clipe à direita. O defeito do seio coronário é uma anomalia rara, onde ocorre uma falha parcial ou total no teto do seio coronário. Na verdade, trata-se de uma falsa CIA. O sangue do átrio esquerdo penetra no seio coronário, que desemboca no átrio direito, como mostram as setas no diagrama. Quase sempre o defeito vem associado a uma veia cava superior esquerda persistente. Aqui temos um raro exemplo do defeito. Um corte 4 câmaras mostra o defeito na porção inferior do septo, que pode ser confundido
com o ACA tipo Ostrom primo. O mapeamento de fluxo em cores mostra o fluxo proveniente do átrio esquerdo chegando ao átrio direito. Esse clipe mostra à esquerda o sangue chegando no seio coronário e no corte 4 câmeras chegando no átrio direito. É uma doença muito rara. A dica para o diagnóstico é ver se o seio coronário está dilatado e no corte supraesternal procurar se há persistência da veia cava superior esquerda. Apenas para ilustrar e corroborar o que já foi dito por Mariana, no FOP o septo está íntegro, mas não ocorre a fusão da lâmina da fossa oval. Na CIA ósteo secundo, há uma solução de continuidade, uma falha anatômica no septo interatrial. Em crianças, o fechamento percutâneo está indicado quando a CIA é maior do que 5 mm, o VD está dilatado e o QPQS é maior do que 1,5. Claro que esses parâmetros não são determinantes. Às vezes o fechamento é mais tardio, embora não seja usual. Já vimos fechamento espontâneo em crianças aos 10 anos de idade. Em adultos, aos 30, 40 anos, surgem os sintomas. Nessa fase, é importante avaliar a capacidade funcional e a presença de cianose em repouso ou durante o exercício e verificar como está a pressão e a resistência pulmonar em relação aos valores sistêmicos. O eco transesofágico é fundamental para a seleção apropriada do paciente. A CIA deve ter no máximo um diâmetro de 36 mm, alguns serviços admitem 38. As bordas devem ter mais do que 5 mm, ocupando, no mínimo, 75% do torno do defeito. A distância das margens do defeito das estruturas contíguas, isto é, distância das válvulas AV, seio coronário, das veias pulmonares e das veias cavas, deve ser maior do que 4 mm. O shunt deve ser predominantemente esquerdo-direita, as veias pulmonares devem ter topografia normal e a presença de trombo cavitário contraindica o procedimento. Esse é o exame de uma criança com 6 anos, pós-implante com empátia há 2 anos. A visão subcostal mostra o dispositivo bem localizado no septo interatrial. Para verificação de shunt residual, todos os acétos devem ser usados. Vejam que não há qualquer vazamento em nenhum dos cortes. Portanto, um ótimo resultado. Nos pacientes com hipertensão pulmonar mais grave, deve-se considerar o teste com vasodilatador, oxigênio a 100% durante 10 minutos ou óxido nítrico para verificar se há redução da resistência vascular pulmonar. Uma queda maior do que 20% indica um prognóstico favorável após o fechamento da CIA. Nos pacientes com regurgitação tricúspide, o reparo ou pastia da válvula pode melhorar o remodelamento do ventrículo direito. A princípio, quando há outros defeitos associados, a cirurgia está indicada. Mas em alguns casos, como no Lutembacher, o tratamento percutâneo é opcional. O tratamento cirúrgico está contraindicado quando o shunt é direita e esquerda, caracterizando a síndrome de Eisenmenger, quando a hipertensão pulmonar é grave e não há resposta adequada com a prova do vasodilatador, e quando a resistência vascular pulmonar for maior do que 8 unidades UUD, a contraindicação é absoluta. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos estejam bem. Tenham uma boa noite. Muito bem, amigos, concluímos así esta parte sobre actualización en ecocardiografía como tema de comunicación interatrial, con as brillantes aulas da profesora Mariana e do profesor Dejair, e aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, para a discussão sobre comunicação interatrial e para responder as perguntas que possam ser realizadas com relação a este tema. Então, até amanhã a todos e se cuidem, por favor.